Olá para você que nos acompanha, dividindo tela comigo, vocês já estão vendo aí o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha. Prefeito, muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui hoje conversando, aqui no Pauta Política. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, eu que agradeço, prazer poder participar e aqui hoje podendo falar não só com você, mas todos que te acompanham, te parabenizar aí pelo trabalho, desejar muito sucesso na sua carreira. Muito obrigado, prefeito. O prefeito tem uma trajetória aí, foi vereador, foi eleito em 2016 prefeito de Aparecida e reeleito ano passado, né, com 95% dos votos válidos, uma eleição expressiva. O senhor esperava esse número? Olha, pelas pesquisas a gente esperava sim um número, talvez não chegasse nesse número que nós temos, mas eu esperava ter mais de 90% dos votos. As pesquisas mostravam isso, né? E eu já tinha uma aprovação altíssima. Eu acho que a gestão da pandemia me colocou em ascensão não só para Aparecida, mas para outras cidades goianas. E já aí faltando 15, 20 dias para as eleições, eu tinha certeza que nós teríamos uma grande votação. Aliás, foi até essa certeza que fez com que eu pudesse ter a coragem de licenciar do cargo de prefeito, deixar a campanha em Aparecida e ir para Goiânia pedir voto para o Maguito. Vou aproveitar que você já tocou no Maguito, né? Um nome tão forte, ex-governador, ex-senador, ex-prefeito de Aparecida por 2 mandatos, né? Sucedeu ele aí na cadeira da prefeitura. Qual que é a importância do Maguito Vilela na carreira do Gustavo Mendanha? Olha, o Maguito foi um mentor. Eu acho que tem características muito parecidas com o Maguito, né? De ser muito equilibrado, tentar ser ponderado, diplomata, são características, eu acho que, do meu temperamento. Mas com o Maguito eu pude aprender, raciocinar mais, ter um pouco mais de equilíbrio, esperar um pouco mais para dar uma resposta, enfim. E, ao mesmo tempo, acho que tive a oportunidade de 12 anos ter o Maguito próximo, né? Como vereador, fui secretário do Maguito, como presidente da Câmara, e me aproximei muito do Maguito. Óbvio que você ter uma pessoa com experiência, com conhecimento empírico, acho que ajudou muito para que eu pudesse, mesmo muito jovem, amadurecer muito rápido e principalmente fazer uma gestão muito eficiente. Prefeito, o Maguito teve 2 mandatos em Aparecida de Goiânia. A cidade vinha aí de uma situação muito complicada, né? Eu fui morador de Aparecida de Goiânia por muito tempo e a Aparecida mudou de fato, né? Com essa primeira gestão do Maguito. O senhor teve a responsabilidade de dar continuidade também, já de melhorar muitas coisas, muitas questões aí na cidade. A gente viu a construção do eixo ali na região do Santa Luzia, dando acesso ao anel viário. A gente teve também a instalação de fibra ótica, que melhorou a questão de contato entre os órgãos. Foram N ações que o governo promoveu nesses últimos anos, que mudaram aí a cara de Aparecida. Isso. Há um legado também do Maguito, que olhou para uma cidade inteligente, uma cidade que entre as cidades mais potentes do estado. Como que o senhor vê esse momento agora que a Aparecida vive, já com desenvolvimento muito mais avançado aí nesses últimos anos? Ô Ítalo, o Maguito, de fato, ele começou a fazer alguns investimentos para tornar a cidade uma cidade digital. E ele foi o grande incentivador. Aliás, no final de 2016, ele me convidou para fazer uma viagem para Barcelona, onde ele estava representando a Frente Nacional dos Prefeitos, que ele era vice-presidente. Ele me convidou para ir junto com ele para poder conhecer um pouco sobre Smart Cities. A gente tinha um projeto ainda muito acanhado para tornar a cidade uma cidade inteligente e, obviamente, visitando não só Barcelona, que é uma cidade, ao mesmo tempo que ela tem todo um glamour, ela é muito moderna. Eu, participando do congresso, eu tive acesso aí a trabalhos, né, de cidades que desenvolvem a cidade inteligente em toda a sua esfera, né, questão da sustentabilidade, questão do investimento para conexão, questão da integração entre todos os sistemas. E eu saí de lá encantado, impactado, né? E aí eu confesso que o Maguito foi um grande incentivador, mesmo talvez fazendo parte de uma geração diferente da minha. O Maguito, ele era uma pessoa que tinha um olhar muito à frente de gestores da sua idade. Então, ele foi, de fato, quem me incentivou, quem me levou a ter coragem de fazer um investimento que a maioria dos meus secretários, inclusive, falou: você está louco? Por que você não faz um asfalto, faz praça, faz isso? A gente tem que pensar no futuro. E o Maguito, de fato, foi quem me incentivou a fazer esse investimento. E a Aparecida hoje tem um centro tecnológico, inclusive, né, de vídeo monitoramento, muito avançado, inclusive, para o tempo que a gente vive hoje. A cidade hoje, a gente tem, acho que
talvez o que poucas cidades do país têm. Aparecida tem muito mais fibra ótica, por exemplo, que todo o estado junto. Então, se você pega o investimento feito pelo estado em todos os governos, você tem pouco mais de 600 quilômetros de fibra ótica. Só a cidade de Aparecida tem mais de 700 quilômetros de fibra ótica. E a partir daí você tem integração, você tem conexão, você tem pontos de internet gratuita para a população, você tem vídeo monitoramento com inteligência artificial, com leitura facial, com leitura de placa de veículo, você tem otimização de recursos humanos, né? Onde você tem, muitas das vezes, uma máquina, você consegue, de certa forma, otimizar o recurso para poder fazer investimento, o controle do gasto público, enfim, podia ficar muito tempo aqui falando sobre aquilo que nós vamos ter a partir do investimento que nós fizemos em tecnologia. E, de fato, eu tenho falado isso muito para os colegas prefeitos. Os prefeitos que não fizerem isso, daqui a pouco as sociedades não vão ter muito mais atração. Então, o investimento em tecnologia, com certeza, coloca a Aparecida na vitrine, não só do Brasil, mas do mundo, para que novos investimentos sejam feitos a partir de tudo aquilo que nós ofertamos, tanto para o cidadão quanto para as empresas que querem instalar aqui. Prefeito, eu vou falar um pouquinho de saúde. A Aparecida teve uma mudança significativa nessa questão da saúde, e nos últimos anos, inclusive com a entrega do Hospital Municipal de Aparecida, né, o GAMAP, inclusive com possibilidade ali de ter UTIs disponíveis para a população, para os aparecidenses, que são geridas especificamente para... Ítalo, falhou, eu não entendi a sua pergunta, eu não sei se foi a conexão minha. Para mim falhou aqui também, vou voltar na minha pergunta. Perfeito. A gente estava falando da questão da saúde, né? Isso, a Aparecida de Goiânia mudou a questão da saúde nos últimos anos. E a gente teve a entrega aí do HMAP, né? Que é o Hospital Municipal de Aparecida, inclusive com leitos de UTI que a cidade não tinha, né? Com a sua própria normatização, disponibilização de leitos da população de Aparecida. Isso é uma evolução da saúde, na visão do senhor? Nossa, é um salto, né? Se você pensar que há 10 anos atrás nós tínhamos pouquíssimas unidades de saúde, hoje nós temos mais de 50. A maioria delas são unidades próprias, construídas com recurso federal, contrapartida do município. E eu posso dizer que a grande obra, Ítalo, de fato, é a construção, inauguração, enfim, e esse hospital podendo atender a sua população. Nós não tínhamos leito nenhum, hoje nós temos vários leitos de UTI, leitos convencionais. Daqui a pouco, quando passar a Covid, nós vamos poder fazer as cirurgias eletivas, nós vamos ter hemodinâmica dentro do hospital municipal. É um salto, mas não só isso. É, de certa forma, Aparecida tendo a sua independência, porque, de fato, nós dependíamos do sistema público ou privado contratado pela cidade de Aparecida. Ou da regulação também, né? Exatamente, da regulação do Estado, da regulação de Goiânia. Você escutou meu bebê aqui, né? Eu tenho essas participações especiais. Sim, tem participação especial aí. Tempo Mas de é home isso. office é assim mesmo. Tá todo mundo acostumado, inclusive quem nos assiste também é acostumado. Pode ficar tranquilo. Prefeito, mas é isso. Agora, eu queria voltar um pouquinho. O senhor falando da questão do ex-prefeito Maguito Vilela. O senhor foi eleito com 95%, Maguito também foi eleito em Goiânia. Qual que é o plano de pensar a capital e Aparecida andando juntas ali com dois prefeitos do mesmo partido e pensando de forma igual? Tem algo especial? Eu acho que essa era o que eu sonhava muito, né? Primeiro de ter ali um mentor, uma pessoa que eu aprendi, que eu tenho como um professor trabalhando lado a lado. Infelizmente, isso não ocorreu. Eu espero que o Rogério, né, que tem dito que quer dar sequência ao plano de governo que o Maguito construiu, que nós possamos juntos aí, quem sabe, alinhar mais e poder ter ações que beneficiem a nossa população. Ok, prefeito, eu vou voltar agora, lá no Gustavo Mendanha, lá da adolescência. Vou voltar no Gustavo Mendanha, lá da adolescência, e perguntar para o senhor o seguinte: o Gustavo Mendanha ali, com 15, 16 anos, já sabia que seria um político? Não, cara, é engraçado, viu, Ítalo? Na verdade, eu não gostava de política. Eu tinha meu pai como um grande herói, então até essa semana eu fui à Assembleia Legislativa, estava almoçando com um deputado, ele me chamou para ir lá, eu fui lá agradecer a homenagem que fizeram ao meu pai. E eu me lembro que quase toda segunda-feira, que era o dia que as sessões era pela noite, eu ia com meu pai, mas não só
para assistir, porque acabava a sessão, a gente passava numa pizzaria e trazia pizza para casa. Então eu adorava isso. Ito, pera só um pouquinho, desculpa. Azaf, por favor. Sem problema. Falando, vovó. Leva lá. Desculpa, Ito. Então, ia por causa da pizza e as crianças também estão já querendo participar. Acho que já tem um caminho político aí, já espontâneo. Estou em casa, não tem jeito. Então, assim, eu escutava meu pai debatendo, confesso que eu ficava assim, emocionado. Meu pai era muito bom de tribuna e foi o grande incentivador. Mas meus 15, aliás, até os meus 21 anos, eu não imaginava estar em política. Inclusive, meu pai, uma eleição antes da que eu disputei, meu pai pegou no meu pé, não, você tem que candidatar, você tem que ir. Não, pai, isso é complicado, chato demais e tal. E depois acabou que eu tomei gosto pela via política e estou aí hoje trabalhando e lutando pelas pessoas da minha cidade. E o primeiro mandato foi para vereador já com quantos anos você foi eleito para vereador? Eu fui eleito com 23 para 24 anos, o primeiro mandato, segundo mandato, né, com 28. Fui presidente da Câmara, o mais jovem da cidade de Aparecida de Goiânia. Eu acredito também um dos prefeitos mais jovens que houve na história. Foi na história moderna, o mais jovem, cidade com 600 mil habitantes, com vários desafios. E o fato de ser jovem, Ítalo, acho que para muitos talvez na minha campanha era algo negativo, mas hoje as pessoas veem, né? Os grandes CEOs das grandes multinacionais, indústrias, são jovens, né? Acho que a gente tem muita vontade. Essa pegada com a inovação, com a tecnologia é algo diferente que nós temos, e acima de tudo, eu que vim de movimento social, eu tenho muito amor por pessoas. Eu confesso que estar no meio da população me faz muito bem, eu prefiro muito mais estar no meio do povo que no gabinete, e eu tenho feito o meu mandato, tentado fazer realmente escutando a voz das ruas. Prefeito, e o que tem de maior diferença, o senhor que já foi tanto do legislativo e agora está no executivo, o que é mais difícil? Ô, Ítalo, eu acho que cada ser tem, acho que, os seus dons, né? Nós temos grandes oradores, grandes legisladores, que quando vão para o executivo são péssimos no executivo. E você tem pessoas que são extraordinárias no executivo, quando vão para o legislativo não conseguem desenvolver um bom trabalho. Então são caminhos diferentes, né? De fato, as câmaras, tanto alta quanto baixa, né? O Congresso como um todo, o parlar, né? O falar, o discutir, o dialogar, o debater, são funções inerentes das pessoas que são do legislativo. Embora eu sou muito comunicativo, eu confesso que me fiz muito mais feliz estando no executivo que estando no legislativo. Até vou contar algo aqui, muitas pessoas já escutaram eu falar sobre isso, que no meu primeiro mandato, muito jovem ainda, eu ousei falar para o meu pai que iria renunciar ao meu mandato porque eu não estava feliz como vereador. Então, de fato, eu confesso que estar no executivo, realizar obras, pensar, planejar e estruturar uma cidade me faz muito feliz, e são funções completamente diferentes, né? Tem pessoas que talvez conseguiram fazer as duas funções bem, mas de fato, normalmente as pessoas ou são boas no legislativo ou são boas no executivo. Perfeito. Em relação a grandes obras, né? A Aparecida cresceu bastante. Você falou isso, eu pegou um município com 600 mil habitantes e a Aparecida já cresceu bastante, né? O que tem aí para os próximos meses, né? Para o próximo ano, já nesse mandato do senhor, que o senhor considera de mais importante que seja feito na cidade? Olha, nós temos um pacote de investimento aí que vai ultrapassar a casa de R$1 bilhão, né? E, de fato, quem mora na cidade há mais tempo, principalmente aqueles bairros que são bairros que não têm ainda a rede de esgoto ou a rede seca, né? São bairros que não têm um asfalto, as pessoas sofrem muito. Nós conseguimos aprovar, Ítalo, um empréstimo junto ao NBB, que é um banco dentro do BRICS, da ordem de $120 milhões. E a gente, de fato, fez a aposta, enfim, fizemos a solicitação, mas nós tínhamos muito temor que nós não conseguiríamos, talvez, todo o valor, ou não nem conseguiríamos o valor. O governo federal, ele autoriza por ano $800 milhões. E por que disso? Quando você utiliza, quando você pega um recurso internacional, você utiliza daquilo que o governo federal tem para poder, né, você utiliza aquilo que o governo federal pode pegar, né? Então o aporte que ele tem, enfim, do valor X, esses $800 milhões é tirado desse valor que o governo federal
contrair de dívida externa. Então, acaba que é apenas 800 milhões de dólares, quando eu falo apenas, que é para todo o país, tanto cidades quanto estados. Sim, sim. De 800, só a Aparecida conseguiu 120 milhões de dólares. Então, praticamente 20% do recurso que o governo federal liberou para que os municípios ou estados pudessem contrair dívida, nós conseguimos esse recurso. Justamente porque a Aparecida já tem 10 anos que nós estamos na letra A do Ministério da Economia. Então, nós temos aqui uma série de pontos que são avaliados e que a cidade consegue ter aí uma gestão fiscal muito equilibrada, muito controlada, o que permite o município poder receber recursos. Diferente do estado, né, que está passando, inclusive, por um momento crítico, pelo contrário, está tentando suspender os pagamentos de dívidas. Né? A Aparecida não só está pagando, como está conseguindo pegar recursos vindo de outros países. Né? São 120 milhões que vão fazer muita diferença no nosso caixa. Prefeito, grandes empresas chegaram em Aparecida, né, desde a gestão de Marguerite Vilela, com a criação dos polos industriais. O que tem aí de propostas para que novas grandes empresas cheguem para a cidade e crescendo ainda mais a oferta de emprego e renda para a população? Ô, Ítalo, eu acho que nós temos aí algumas ações que são feitas pelo poder público que fomentam, né, a vinda de novas empresas, principalmente com relação à desburocratização, a manter o que nós temos de incentivos por parte do município. Infelizmente, o Estado tem perdido aí, né, por alguns, acho que excesso de zelo e que muitas vezes prejudica novos investimentos. Mas a cidade, além de fazer esse trabalho de desburocratização, de, enfim, ofertar áreas para aquelas empresas que de fato têm e colocam aí a sua capacidade de investimento, nós temos feito investimento na cidade, né? Eu disse aqui a questão da tecnologia, que acaba sendo um atrativo, esses investimentos de infraestrutura. Eu digo muito isso, Ítalo, e até eu não vou aqui corrigir o que você disse, mas é interessante isso, né? Porque de fato o Maguito se tornou o pai da industrialização da cidade sem ter construído ou montado um polo sequer. Eu vou explicar o porquê. O primeiro prefeito que ousou a fazer um investimento foi o ex-prefeito Norberto Teixeira, que eu não sei se você se lembra, é pai de um secretário. Sim. Ele criou o primeiro polo próximo lá ao sistema prisional. Um pouco mais para frente, o ex-prefeito Ademir Menezes criou mais 3 ou 4 polos, nunca cidade empresarial aqui, eu posso estar me equivocando, mas 3 ou 4 polos. O Macedo criou mais um. E o que é interessante é que o Maguito não criou um polo sequer na cidade. Mas o que ele fez? Ele investiu. Porque uma grande indústria, o que ela quer? Ela quer ter o incentivo, ela quer talvez ter o incentivo da área, enfim, mas ela quer que o colaborador, que o trabalhador tenha qualidade de vida. Então, o básico, né, do investimento de saúde, educação, na urbanização da cidade, faz com que, de fato, a cidade se tornasse atrativa. Então, é engraçado falar isso, que o Maguito, sem ter criado um polo sequer, foi o que mais conseguiu atrair empresas em toda a história da cidade de Aparecida. Em números, o Maguito assumiu o governo com pouco mais de 6 mil CNPJs ativos e me entregou com cerca de 38 mil. E hoje nós já estamos chegando nos 60 mil CNPJs ativos. Então, esse crescimento, ele se dá muito por conta desses investimentos que foram feitos, da melhora na qualidade de vida, do bem-estar social das pessoas, e os empresários sabendo, olha, eu vou investir lá porque o meu colaborador ele vai ter saúde, vai ter educação, ele vai ter facilidade de deslocamento, né? Nós investimos muito em mobilidade, tanto na infraestrutura da construção de eixos, quanto também em ciclovias, né? Ou ciclofaixas, moldais. Então, os investimentos foram tornando a cidade muito atrativa e, a partir daí, vieram indústrias. Essa indústria acaba gerando uma economia criativa, porque quando você contrata lá 200, 300, 100, 500, 800, essas pessoas vão para o comércio local e elas acabam, né, comprando ali no supermercado, uma loja de calçado, na feira. Então, isso gera, né, um movimento na economia. Então, o Maguito, sem ter construído um polo sequer, é considerado, de fato, o pai da industrialização da cidade. Prefeito, o senhor falou aí de mobilidade. A cidade tem uma necessidade grande, né, de linhas de ônibus para poder compor aí toda essa gama de passageiros. Recentemente, salvo engano, no ano passado, já começaram a existir algumas linhas internas dentro do próprio bairro. Eu percebo que novas linhas foram criadas ali na região, saindo do Terminal Araguaia, indo para o Parque Ateneus, né, passando pelo Santa Luzia, gerando uma conexão que facilita o morador daquela região, que trabalha ali na região do polo industrial, até mesmo no Buriti Shopping, se deslocar sem ter que passar por Goiânia.
Isso vai se expandir? Tem algum projeto específico para a melhoria ou para o aumento dessas linhas circulares? Ô, Ítalo, naturalmente, eu acho que a partir do momento que você vai tendo novas demandas, acho que com a pandemia nós estamos tendo um pouco de problema com o transporte, enfim, nós temos várias discussões de aporte financeiro ou não, enfim, de criação, de mudança da forma que nós pensamos o transporte público hoje, e, de fato, nós precisamos de avançar. Mas em Aparecida, no meu governo, nós conseguimos ampliação de 6 linhas, né, que eram as sonhadas linhas interbairros. Então, por quê? Basicamente, o transporte público era pegando o cidadão no centro, né, lá no Terminal Araguaia, pegando no Garavelo, pegando, enfim, no Veiga, onde nós temos os terminais, e as conexões que nós tínhamos, basicamente, era Aparecida-Goiânia, Goiânia-Aparecida. E, de fato, isso, num período, eu não vou dizer que tão distante, mas as pessoas, basicamente, trabalhavam em Goiânia, buscavam lazer em Goiânia. Eu me lembro de várias vezes, enquanto criança, sair daqui de casa e ir lá para o Carrefour de ônibus para poder comprar, porque muita coisa não tinha aqui, para o supermercado. Eu lembro de ir para o centro comprar roupa. Hoje é interessante que você tem praticamente tudo em quase todos os bairros. Então, passou-se a ter a necessidade não mais de fazer essa ligação, que é importante, que muitas pessoas vão ainda para a capital, mas principalmente de fazer essa integração entre os bairros da cidade. Nós conseguimos ampliação de 6 linhas, que perfazem quase 300 quilômetros de novas linhas, que foram importantes, mas de fato nós temos que começar a pensar que a cidade continua crescendo, que nós temos hoje novos polos, seja polos de saúde, né, com os hospitais que vão sendo construídos, seja de educação, seja de comércio, e nós temos que integrar e conectar tudo isso. Então, de fato, nós temos necessidade em breve de ampliação de novas linhas. Prefeita Aparecida é conhecida por recepcionar também muitas pessoas, né, vindas de outros estados. O que você acha que deve essa vontade, né, de pessoas vindas aí do Nordeste, do Norte do país, para poder criar raízes e se fixar em Aparecida? Olha, eu acho que você tem historicamente um fato que fez com que não só a Aparecida, né, ou o centro do Brasil se desenvolvesse muito, e principalmente nós que somos do estado de Goiás, que é inevitavelmente a construção de Brasília. Muitas pessoas vieram, algumas foram morar no Distrito Federal, outras vieram para as capitais aqui mais próximas, e principalmente Goiânia, né, que conseguiu atrair muitas pessoas que não conseguiam comprar os seus terrenos em Goiânia, ia para Aparecida, ia para Canedo, ia para Trindade. No caso de Aparecida, nós tivemos muitos assentamentos urbanos, então muitas pessoas vieram, ganharam os seus lotes, ou ocuparam e devagarzinho foram construindo a sua casa, e a cidade teve um boom. Então, evidente que isso trouxe pessoas do Nordeste, do Norte, do Sul, né, do Centro-Oeste, e essas pessoas vão falando, né, aqui tem emprego, aqui tem isso, aqui tem... E as pessoas vão vindo. Aparecida que só tem, aliás, tem pouco mais de 50 anos de emancipação política, nós estamos chegando já em 600 mil habitantes, maior do que 7 capitais, a 37ª maior cidade do país. Então, eu acho que talvez tudo isso, né, envolvido com a geração de emprego, com a qualidade de vida, eu acho que o investimento que nós temos feito em saúde tem atraído muitas pessoas, porque muita gente tem problema de saúde, muitas vezes nas suas cidades elas não têm esse amparo, e acabam vindo para Aparecida. Daí vem, acho que são os grandes propagandistas daquilo que nós temos realizado, e de fato tem atraído o olhar de muitas pessoas para a cidade. Prefeita, você falou de saúde. A saúde, a gente já citou aqui da questão do hospital municipal, mas hoje a gente vive uma pandemia, né, de nível mundial, com um número de mortos elevados. Como que a Aparecida está lidando com a pandemia? Quais foram as principais ações que a prefeitura tomou? E como que está hoje a situação da pandemia em Aparecida? Ô, Ítalo, eu acho que esse ponto, acho que nós fomos muito assertivos. Obviamente, com uma doença como essa, com a velocidade, uma coisa nova, a gente teve que olhar para o mundo para tomar decisão. Então, eu falava com o meu secretário, olha, está acontecendo primeiro lá na China, depois vai para o Japão, vai para o Oriente Médio, vai para a Europa, enfim. Você tinha condição de ver as boas práticas, aquilo que estava dando certo. Então, a cidade de Aparecida, hoje, ela é muito antenada, né? Eu acho que o Magui também começou a passar... Desculpa interromper o senhor, mas teve tempo de preparar? O senhor fez essa análise mais de quando estava lá mais longe, distante, sim, poder se antever o que poderia acontecer? Sim, nós fizemos. Óbvio que não foi suficiente, porque o mundo não estava preparado para isso. Mas nós ampliamos os leitos de UTI, transformamos o nosso hospital no hospital para atendimento da Covid.
nós buscamos aí os modelos que davam certo, é o caso da testagem em massa, Ítalo. A imprensa tradicional não fala muito, você sabe, acho que eu entendo um pouco por quê, mas a Aparecida, ela está praticamente próxima de 50% de todos os testes PCR, que é o padrão ouro, feito em Goiás, sendo feito em Aparecida. Nós temos uma população de aproximadamente aí 7 milhões de habitantes no estado, você tem Aparecida 600 mil. Quer dizer, uma cidade com 600 mil testou muito próximo de 50% de todas as outras cidades. Então, você imagina o que isso fez com que nós tivéssemos muito mais controle da doença. Por isso a taxa de letalidade em Aparecida é muito baixa. Infelizmente, o Estado, que poderia ter liderado isso, não fez nada. O governo federal, acho que patinou também com relação a essa questão da testagem, e a Aparecida foi pioneira. Acho que no Estado e talvez no país, nós não tenhamos talvez uma cidade que per capita um porcentagem testou como a Aparecida de Goiânia. Isso foi um ponto muito assertivo. É óbvio, né? Mas a Aparecida testou muito, mas o índice de letalidade não está próximo da Coreia do Sul. Só que você tem que saber que a Coreia, o Oriente em si, as pessoas têm uma outra mentalidade. Elas são muito mais obedientes do que a nossa nação, infelizmente. Talvez com o que nós estávamos fazendo aqui, se as pessoas tivessem consciência, a gente tinha muito menos pessoas. Mas a testagem em massa, o modelo híbrido de escalonamento, então, foi um modelo buscado do modelo israelense, né, que também deu muito certo, mas eu falo que não é só esse modelo por si só que fez com que nós tivéssemos uma baixa taxa de letalidade. Testagem em massa, ampliação do leite UTI, monitoramento dos pacientes. Nós chegamos a falar 2 vezes por dia com o paciente, aqueles que estão tendo seu estado agravado. A liberação de... 0800, né, para o contato direto das pessoas com os médicos. Exatamente. O oxímetro que nós entregamos para as pessoas, medir a oxigenação em casa. Enfim, muita coisa foi feita. A criação de um comitê, e eu falo um comitê que não é politizado, né? Estamos lá no Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, a sociedade civil organizada. Então, a gente conversava muito, dialogava muito, né? Diferente da maioria dos estados e municípios que impunham a sua vontade, a gente dialogava antes de tomar uma decisão, e isso fez com que nós tivéssemos, de fato, um resultado muito positivo, não só para proteger a vida do cidadão, mas também para proteger o emprego e a economia da cidade. Inclusive, falando em teste, nós, jornalistas, a Aparecida foi a primeira cidade a oferecer o teste para a nossa categoria, né? Nós também somos linha de frente, também estamos aí trabalhando para levar informação para a população, no combate à desinformação e levar a informação correta no combate da pandemia. Deixo aqui, em nome da categoria, também os nossos agradecimentos, porque, de fato, é muito importante para nós. Eu tive Covid, o senhor também teve, passou por seus momentos de dificuldades, eu também. Estamos aqui, mas outros tantos não conseguiram vencer a doença, infelizmente. Nosso trabalho deve seguir justamente para poder impedir que a doença avance e que nós tenhamos aí um número de letalidade cada vez menor. Só falando no escalonamento, ele foi muito criticado, né, em relação à forma com que ele foi abordado. Porém, o senhor declarado que esses números são efetivos e que o escalonamento vale, tanto que ele ainda está em execução, né, em Aparecida, e os números diminuíram em relação a esse tipo de abordagem. Você acha que funcionou? Não, eu tenho convicção, certeza absoluta. Eu não tenho dúvida que o nosso modelo será, se num curto, num médio ou num período longo, nós seremos premiados. Eu não tenho dúvida disso, né? E outra coisa, Ítalo, o ano passado eu não fui criticado. Esse ano eu fui muito criticado por conta de uma ação do Estado, inclusive de entrar com a polícia na minha cidade, de tentar inibir a nossa decisão, e caiu por terra, até porque o STF deixa muito claro que os municípios têm essa garantia, essa autonomia, desde que o trabalho a partir da ciência é o que nós fizemos aqui. Esse ano eu fui muito criticado, inclusive lamento muito quando meu pai estava internado, lutando pela vida, eu tive que, com o Covid, fazer defesa daquilo que eu acredito que nós implantamos na cidade. Eu acho que se alguns governantes tivessem menos vaidade, talvez nós poderíamos ter mantido muito mais a economia ativa, mas principalmente salvado vidas. Mas, infelizmente, muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar um exemplo, somente numa cidade que talvez seja menor, enfim, tem todo um contexto dentro disso, mas lamento muito e não tenho dúvida que nós vamos receber prêmio por conta do nosso modelo. Prefeito, dois temas para a gente poder fechar essa questão da pandemia da Covid-19. O primeiro,
Como que está a vacinação no município de Aparecida de Goiânia? Olha, a gente faz aquilo que pode ser feito com as vacinas que são ofertadas para a cidade. Nós temos, com muita agilidade, com muita eficiência, cumprido aquilo que está no PNI, né? Programa Nacional de Imunização. Hoje nós já estamos próximo de voltar às idades, né? De 59 e abaixo. Nós estamos praticamente vacinando e finalizando as prioridades, que são 26 que estão lá no grupo prioritário. E daqui a pouco a gente volta, né? E eu espero, em breve, com mais vacinas, poder vacinar toda a população, quem sabe, inclusive, vacinar as crianças quando forem permitido, para que nós possamos voltar à nossa vida normal. O que a gente vê em Israel, o que a gente vê nos Estados Unidos, aqui, de fato, a vacinação tem muita eficiência. Aliás, eu estava agora mexendo aqui no celular antes de entrar, eu estava vendo o Gustavo Lima anunciar um show nos Estados Unidos, porque, de fato, está permitido. Turnê, né? Uma turnê, as pessoas não estão utilizando nem máscaras mais. Então, é importante a vacinação, a imunização, para que a gente possa voltar à vida normal. Lembrando para quem nos assiste, nós estamos aqui sem máscara, porque o prefeito está na casa dele, eu também estou aqui no ambiente controlado, mas você que precisa sair, precisa trabalhar, o uso da máscara ainda é indispensável. Nossa pandemia que ainda não acabou, ela ainda não está controlada, nós precisamos continuar com os nossos hábitos de manutenção da nossa saúde diariamente. Prefeito, última pergunta sobre pandemia. O senhor falou que se preparou quando a pandemia estava acontecendo ainda lá no Oriente, e a pergunta é, como que o senhor já está se preparando para esse momento pós-pandemia? O que esperar de Aparecida desse momento pós-pandemia? Ítalo, nós estamos preparando. Agora, lamentavelmente, a gente não sabe de fato quando isso vai ocorrer. Nós já estamos prevendo aí uma terceira onda, porque isso está acontecendo em outros países do mundo. Então, estamos voltando nossos olhos para o pós-pandemia, mas eu vou confessar que nós já estamos preparando para a terceira onda. Então, para ver que a gente está sempre antenado com o mundo. Então, de fato, daqui a pouco nós vamos ter que pensar em alguns projetos de capacitação, de qualificação profissional, para atrair novas empresas, acho que para preparar a nossa população para esse novo normal. Então, a questão não só do trabalho ambulatorial com as pessoas que têm a Covid, mas também psicológico. Nós temos uma série de coisas que nós estamos projetando, mas dizer que, ao invés de estar já preparando para o pós-Covid, nós estamos preparando para a terceira, infelizmente, talvez uma quarta onda. Então, o nosso olhar hoje está muito focado nesse sentido, já preparando para, se for necessário, restringir novamente, né, dentro do escalonamento que a gente tem, dos modelos, e aqui é muito a questão da previsibilidade, as pessoas sabem como funciona, mas já com olhar nesse sentido, preparando para a terceira onda. Se houver uma crescente de casos, a Aparecida está preparada para o caso de número de leitos ou alguma expansão? Olha, nós não desativamos nenhum leito sequer, né? Todos estão ativos. Nós continuamos testando muito, embora agora está com uma procura menor. A gente continua vacinando, então nós estamos todos nos postos de trabalho, esperando, se for necessário, para executar aquilo que nós aprendemos. Então, no primeiro momento, a gente estava, de fato, buscando o que fazer. Hoje não, a gente tem um planejamento estratégico e até o fim dessa pandemia a gente vai continuar seguindo ele. Prefeito, no início da nossa entrevista, o senhor me deu uma deixa, eu não vou poder deixar de fazer essa pergunta. O senhor falou que gosta do executivo. Como que vai seguir a carreira do Gustavo Mendanha na política aí nos próximos anos? Já tem alguma coisa? O senhor já pensou em algo? O executivo é uma coisa que chama já a atenção, um cargo um pouco maior? Ítalo, eu confesso que eu sou, obviamente, acho que, primeiro, apaixonado por pessoas. Segundo, eu gosto da gestão, gosto de realizar, gosto de projetos que me chamam a atenção. Eu até brincava hoje, mais cedo, eu estava em Brasília com os vereadores, e eu disputei até hoje 5 mandatos. 4 que foram, aliás, 7, olha, estou me recordando. Eu disputei 2 de vereador, 2 de prefeito, mas disputei 3 de presidência, que acaba que é um cargo também importante, de certa forma também é uma função executiva dentro do legislativo. E a primeira vez que eu disputei a presidência, eu perdi. A segunda, com vontade, novamente, eu cheguei num vereador um pouco mais experiente, na época com 4 mandatos, falei, fulano, como é que é? Você acha que eu consigo aí disputar e tal? Falou, é quase impossível. Aí, depois de 4, 5, 6 anos, 7 anos, eu estava com esse vereador hoje, eu estava conversando com ele. Eu falei, cara,
Aquele dia que eu te perguntei, você disse para mim que era quase impossível, você não sabe a motivação que você me deu. Então, eu gosto, de fato, do desafio e eu quero continuar sendo sempre assim. Então, quando as pessoas me dizem, oh, é difícil, é quase impossível, eu gosto de encarar isso como algo para me poder conquistar. Né? Eu costumo dizer que eu adoro desafio, eu tenho fome de coisas que possam me dar assim, um novo um novo ar, Patamar? um novo. Não vou nem falar sobre patamar, mas um desafio, eu gosto mesmo. E vou continuar, claro, fazendo meu trabalho como prefeito e sonhando, quem sabe, ocupar postos para que eu possa continuar transformando a vida das pessoas. Mas o cargo você ainda não pensou. Não, ainda não. Eu não tô. Aliás, eu quero ser presidente da República um dia, quem sabe, né? Mas por enquanto eu estou focado em ser prefeito. Tá ótimo. Prefeita, Aparecida de Goiânia está entrando aí no centenário, né? Uma cidade de 100 anos. Como que o senhor que vai ser o prefeito do centenário, né? De Aparecida. Como é que o senhor vê a cidade daqui a 100 anos? Um momento histórico para mim e, obviamente, sonhar esses próximos 100 anos é algo que é desafiador. Eu costumo dizer que quando eu tomo uma decisão, eu tento tomar sempre pensando nos próximos 20, 30, 40, 50 anos, né? Eu acho que é impossível imaginar onde a Aparecida vai chegar, mas eu não tenho dúvida que ela vai continuar brilhando, que cada dia nós vamos ocupar espaços e postos mais altos, e tudo isso que nós temos realizado é realmente pensando o futuro dos meus filhos, dos meus netos, e que nós tenhamos uma Aparecida bem melhor do que a Aparecida que eu nasci e que a Aparecida que eu vivo hoje, que a Aparecida possa continuar desenvolvendo. Eu não consigo imaginar onde a Aparecida vai chegar. Como prefeito, você sente algum peso por estar na cadeira nesse momento centenário? É um momento tão, né, especial para a cidade, um momento tão histórico. Tem algum Não, peso essa data? eu não sinto peso, porque, de fato, eu sinto o ofício de ser prefeito muito leve, porque eu sei o que eu quero realizar, eu gosto de fazer e estamos realizando. Então, eu não tenho peso, mas fico muito orgulhoso. Orgulhoso no sentido bom, no sentido de ter alegria, de ter felicidade, de ser um jovem que nasceu aqui, que teve a oportunidade de estudar, casar, enfim, de ter o seu primeiro emprego aqui, e hoje tem a oportunidade de estar à frente do Poder Executivo e principalmente realizando muito. Então, eu fico muito feliz, sonho em uma Aparecida ainda melhor, uma Aparecida mais desenvolvida, tecnológica, inteligente, uma cidade que proporcione qualidade de vida, saúde, educação, cultura, lazer para todos, independente da orientação sexual, da religião, da cor, do status econômico, enfim. Acho que nós temos que dar oportunidade para todos e é isso que eu me sinto feliz realizando. A gente já está caminhando aqui para finalizar. Agora eu vou voltar lá no começo de novo. Perguntei para o senhor sobre o Gustavo Mendanha, de 15 anos, se ele já imaginava aí se seguiria na política. Aí eu queria perguntar para o senhor o seguinte: o senhor imaginava chegar onde o senhor chegou hoje, prefeito da segunda, entre as maiores cidades do estado, com a força econômica que a Aparecida de Goiânia tem, e com o desafio de ainda dobrar esse trabalho que foi feito nos últimos 4 anos? Você imaginou isso em algum momento? Não, eu não imaginava, com minha idade, chegar onde eu cheguei. Isso eu tenho que confessar. Até porque, embora sempre fui vereador muito jovem, presidente da Câmara muito jovem, prefeito muito jovem, eu não esperava, no início do meu mandato, talvez sequer ser reeleito, porque você suceder um prefeito como o Maguito era algo muito desafiador, difícil, né? Então eu tinha ali meus temores, né? Mas me sinto realizado. Enfim, hoje, embora não esperasse, sinto que Deus me preparou para estar nesse local, nesse momento, para fazer o que eu faço. Então, isso eu tenho certeza, mas de fato não esperava estar aqui onde estou hoje, ocupando o posto de prefeito, mesmo com tanta dificuldade que nós vivemos, mas podendo ajudar muitas pessoas, trazer lucidez, talvez no momento de nebulosidade, escuridão, ter uma lanterna na mão para poder guiar as pessoas. Ser perfeito, caminhando para o final. Vamos falar um pouquinho de Gustavo Mendanha e família. A gente teve aí algumas participações especiais. Como é que é o Gustavo Mendanha pai aí? Que eu tô vendo que o pessoal aí é bem próximo, né? Eu acho que eu sou um pai mais amigo. Minha mulher, inclusive, pega muito o meu pé e com razão. Eu tive um pai que, enfim, perdi agora pouco mais
de 2 meses, um homem fantástico, e ele era muito presente, ao mesmo tempo muito brincalhão. Eu sou muito moleque em casa, sou muito de brincar, enfim. Tenho uma esposa que é uma gigante, está sempre do meu lado. Sou muito feliz de ter a família que eu tenho um casal de irmãos que são muito presentes, né? Tem minha mãe, que é uma fortaleza, né? Que está passando um momento muito difícil, mas que está sempre presente. E esse momento é um momento muito difícil, um momento de reflexão, né? Acho que a gente tem que saber quanto a família é importante para todos nós e ter muita consciência, né, da importância também de ser presente, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo com essa pandemia. Agora eu vou tocar em outro ponto, que eu sigo o senhor nas redes sociais, e um tempo atrás o senhor deu uma guinada aí fitness. Foi desafiador? Foi. Eu passei por um processo de transformação, de fato, transformando, acho que primeiro a minha mente. Se a gente quer mudar alguma coisa, primeiro tem que mudar a cabeça. E nas eleições passadas estaduais, né, o Daniel, que é um brother, disputou a eleição de governo, e eu era prefeito, enfim, e me esforçava para participar do máximo de eventos que eu pudesse. E acho que a partir do 15º, 17º dia, eu comecei a sentir algo que eu já senti em outros momentos, mas com muita intensidade, que era dores lombares. E eu passei todo o processo depois desse momento das eleições, com muita dor. Por vários momentos eu tive que parar uma caminhada e finalizar num posto de saúde tomando medicação intravenosa para tolerar um pouco a dor. Eu esperei passar as eleições, procurei um ortopedista e que ele foi bem sincero comigo e a indicação dele para mim foi importante. Falou, você precisa de fazer uma cirurgia. E eu falei, não, doutor, vamos fazer logo, não estou aguentando de dor, enfim, estou fazendo fisioterapia, acupuntura, não sei o quê, mas nada resolve, ameniza um pouco. Falei, não, assim, não vai amenizar mesmo, não, você precisa de fazer uma cirurgia, só que não sou eu que faço, não foi mais, eu sou ortopedista. Ele falou, não, a cirurgia é de redução de estômago. E aquilo foi um tapa na cara. Eu que sou educador físico, que sempre, na minha juventude principalmente, fazia atividade física 2 vezes por dia, me alimentava muito bem, eu falei, poxa, alguma coisa está errada comigo. E além de estar errada comigo, eu estava dando mau exemplo para os meus filhos, né? Minha mulher, quem conhece, sabe que sempre foi muito magrinha, sempre muito preocupada, mas eu não tinha. E aí era pizza todo dia, era sanduíche todo dia, com ansiedade também que a política traz. Enfim, engordei muito, né? Eu cheguei a pesar 135 quilos, e aí eu fiquei quase 1 mês e meio, e aí falar dessa transformação da mente, falando, eu tenho que mudar, eu preciso de mudar, eu preciso de voltar a fazer isso, eu preciso de comer menos, eu preciso de parar de tomar refrigerante, eu preciso de deixar de utilizar açúcar ou usar menos, enfim, eu consegui mudar primeiro a minha alimentação. Hoje eu praticamente não tomo refrigerante, aí são mais de 2 anos, posso dizer no dedo às vezes que eu tomei refrigerante, muitas das vezes, né, num momento ali ou outro, na casa de um amigo, e comprou, eu tomei, mas poucas vezes. Eu deixei de utilizar o açúcar, então o café, o chá, o suco é sem açúcar. Eu como um doce de vez em quando, mas não é todos os dias, e atividade física praticamente todos os dias. Às vezes eu faço pela manhã, às vezes no meu horário de almoço, e algumas vezes à noite, que eu não gosto de fazer muito, porque acaba que se acelera um pouco, depois tem dificuldade de dormir, mas todos os dias eu faço. Aí os projetos também começam a maquinar na cabeça, né? Aí que não desliga. Mas é engraçado que você está falando sobre isso, mas assim, a atividade física em si, ela promove, acho que até uma higiene mental. Então eu acho que eu fiquei mais ágil, mais eficiente também, pós mudança de hábitos. Então hoje eu tenho muito mais energia, eu durmo pouco, mas também não fico cansado ao longo do dia. Então isso também foi importante para mim. Enfim, vou seguir não só fazendo isso, mas principalmente orientando e incentivando outras pessoas a fazerem também. Então tá aí. A Aparecida de Goiânia pode esperar, porque o prefeito está preparado para poder dobrar aí essa cidade em investimento, porque o exercício físico está ali trabalhando na mente dele. Prefeito, muito obrigado pela sua participação. Nosso tempo aqui parece que foi curto, né? Mas já se passaram nosso tempo estimado. Meu agradecimento especial ao senhor, também à sua Secretaria de Comunicação, ao pessoal da imprensa, que nos possibilitou conversar nesse momento. Eu deixo aqui o espaço para o senhor poder se dedicar e se dirigir diretamente aos aparecidenses. Mais uma vez, muito obrigado.
Ô, Yuri, eu quero agradecer a oportunidade, parabenizar aí por a carreira que você escolheu. Aliás, parabenizar todo o jornalismo brasileiro, mundial, que tem trago muita lucidez, tem trago muito equilíbrio. Nesse momento nós vemos tanta dificuldade. E, obviamente, aqui, cumprimentar os meus munícipes, aos cidadãos aparecidenses, dizer que eu vou continuar com muita responsabilidade, com muito carinho, cuidando da vida de vocês. Contem comigo. Obrigado pela oportunidade. Parabéns. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Para você que nos acompanhou até agora, o Pauta Política hoje foi com Gustavo Mendanha. Essa entrevista completa você acompanha no nosso canal no YouTube. Até a próxima.